Mais um episódio de Nem Te Conto. Hoje eu queria falar sobre um assunto que tá meio que tipo um hiperfoco, assim. Dos últimos posts que eu fiz, as últimas coisas que eu tenho lido na internet, enfim, não é um assunto, não é uma novidade, né? Mas é a tal da pressa que a gente tem, né? Quando a gente é criança, a gente quer crescer. Quando a gente cresceu, a gente acha que tem responsabilidade demais e brinca e gostaria de voltar a ser criança. Quando a gente está trabalhando, quando a gente é estagiário, a gente quer trabalhar no mercado formal. Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente quer, né, enfim, voltar para a faculdade. E a gente está sempre nessa roda de insatisfação com o que a gente está de fato vivendo naquele momento da vida, né? E assim, eu já falei, eu acho que em vários posts do The Club, né, sobre a gente realmente conseguir perceber a beleza do que você está vivendo, a beleza do processo, a beleza do progresso, né? Que às vezes não vão ser grandes movimentos, vão ser coisas pequenas na sua rotina, mas que há muita grandeza ali. Tudo bem, acho que teoricamente, né, todo mundo técnico, tipo, do ponto de vista racional, todo mundo entende isso, né? Quando a gente para pra pensar, assim, faz muito sentido, tipo, pra que a pressa? Pra que correr tanto? Pra que olhar tanto pro lado, né? Pra que se comparar tanto? Pra que para que, né, essa angústia, essa coisa que a gente tem, que, cara, parece que é muito intrínseco do ser humano mesmo, né? A gente tá sempre nesse lugar de, tipo, querer mais, querer diferente, nunca tá satisfeito, sempre olhar pra grama do vizinho. E eu acho que isso, né, naturalmente, acho que como eu falei, intrínseco do ser humano. O ser humano tem essa coisa, né, de se comparar. É, mas é um exercício também. Eu acho que muito do que eu falo aqui no The Club é sobre isso, né? Tipo, como a construção de hábitos, como a mudança de comportamento, como a questão da disciplina, é muito sobre você ser vigilante com o seu processo. Você precisa se olhar, você precisa, tipo, olhar pra dentro e falar, cara, isso aqui não condiz com o que eu quero pra mim, sabe? Essa ansiedade de viver o futuro, né, não condiz com o que eu quero pra mim. Mas isso tem que ser, é um exercício ativo. Ninguém, tipo assim, ninguém é um alecrim dourado que fica tipo, nossa, eu tô tão, ai, maravilhada pelo meu processo, esse processo, tudo é tão lindo, esse momento presente que eu tô vivendo. Tipo, não, isso não acontece. A gente tem que buscar estar nesse momento presente, a gente tem que buscar estar presente, né? Uma das coisas que a minha psicóloga sempre fala comigo, né? Eu sempre falo, tipo, de várias coisas, eu sempre falo, racionalmente eu entendo isso. E ela fala assim, racionalmente a gente sempre entende. Mas tipo, é na mudança de comportamento, quando você começa a ver que você escolheu diferente, que você falou diferente, que você fez diferente, quando você começa a ver essas pequenas mudanças no seu comportamento, para isso você precisa estar vigilante. Quando você começa a se observar nesse sentido, é que você realmente começa a criar confiança no seu processo, né? E eu acho que, tipo, vários dos assuntos que a gente fala aqui, que a gente tem falado nos últimos episódios, eles todos meio que, tipo, se conversam, são todos transversais. Você vê que o assunto que eu falei lá atrás de você confiar, né, do salto com fé, ele converge com esse assunto de agora e o assunto da disciplina, ele é transversal a tudo que a gente está sempre falando. Mas enfim, o ponto não precisa de tanta pressa, sabe? Primeiro que o florescer, ele é totalmente individual, é o seu processo, não é o processo do fulano, do seu irmão, do primo, do pai, do namorado, é o seu processo, é o seu. E isso ninguém te rouba, é seu, é só seu. E tem muita coisa difícil em algo que é só seu. Claro, você pode cocriar, você pode se espelhar, você pode se inspirar, mas o processo, as mudanças, o que você quer é muito seu, né? Muitas vezes você vai viver situações repetidas na sua vida até que você consiga fazer escolhas diferentes, né? Que você consiga perceber isso, consiga fazer escolhas diferentes. Você vai continuar vivendo essa situação para que você possa eventualmente chegar no lugar de fazer escolhas diferentes. Mas enfim, para que tanta pressa se o processo é seu? Você não está competindo com ninguém. Inclusive, mesmo que você estivesse competindo com você mesma, como uma versão anterior sua, cara, que coisa difícil, né? Tipo, se você não tá competindo com o outro, você tá competindo com você. A gente realmente é muito escroto com a gente mesmo, né? A gente realmente é muito baixo com a gente. Cara, que coisa difícil, né? A gente estar satisfeito, a gente realmente se olhar com carinho, com acolhimento.
É, eu fiz um post esses dias, né, falando sobre a beleza do florescer. E aí, dois dos posts que eu coloquei relacionados, um deles é com aquela música Vienna Waits for You, que é uma das músicas mais lindas da vida, em que fala exatamente isso. É quase como se fosse um sussurro do seu, sei lá, tipo, da sua versão melhorada, da sua versão mais velha com a sua versão mais nova. Pra que pressa? Pressa do quê? Tá correndo por quê? Aproveita o processo, aproveita a vista, sabe? Aproveita, olha para o lado, aprecia. Acho que apreciar é a palavra. Aprecia, cara, porque lá na frente você vai dizer que tá com saudade do passado, mas você tá aqui no presente, você tá no passado e no futuro. Gente, não tem, assim, não tem saúde mental que aguente isso, né? Então, assim, aprecia, cara, olha em volta, aprecia, se celebre pelas pequenas conquistas, né? É o café que você conseguiu tomar, é o banho que você tomou mais longo, é a noite de sono que você dormiu, é o progresso, né? O projeto que você tirou do papel, é o podcast que não está no cenário perfeito, mas está acontecendo. São essas coisas, sabe? São essas as conquistas. Se leva para jantar, vai no cinema, vai correr, entendeu? Vai olhar para o pôr do sol. Cara, tipo, literalmente durante o dia, em 24 horas do dia, você vai achar tanta beleza, se você de fato parar, olhar, parar de ter tanta pressa, parar de se cobrar pelas coisas que vão acontecer lá na frente, né? Você vai ver tanta beleza que, cara, a gente se torna até chato quando a gente passa a ter esse olhar mais positivo para as coisas, assim. Chato no sentido de, tipo, as outras pessoas elas não vão estar enxergando da forma como você está enxergando. É porque, como eu falei, é uma mudança sua. Mas a partir do momento que você treina esse seu olhar, que você passa a ter essa apreciação pelas coisas, muita coisa muda. E não é que todo dia você vai acordar e você vai estar aquela pessoa shining happy people. Não. Vão ter dias difíceis, vão ter dias em que você vai ter que, tipo, se você vai ter que buscar isso em você, que você vai ter que realmente trabalhar para sair desse looping. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes quando alguma coisa acontece e eu entro num looping assim de ficar chata, sabe? De, como diz a minha psicóloga, de ficar a criança birrenta, eu tenho dificuldade às vezes de me tirar desse lugar. Eu olho, de novo, racionalmente para mim, eu olho e falo, putz, você tá chata. Mas eu não consigo, assim, tipo, sair desse looping da chatice. Então, assim, o que eu tô te dizendo não é um processo fácil. Você muitas vezes precisa ser muito vigilante com você mesma. Muitas vezes você não vai acordar super feliz e super contente. Você vai ter que realmente buscar essa motivação em você, dentro de você. Vão ter dias que você vai pela disciplina, vão ter dias que você vai pela força do ódio, vão ter dias que você vai porque você tá muito bem-humorada, vão ter dias que você vai porque é feriado. Vão ter dias que você vai simplesmente porque aquilo faz parte da sua rotina e te faz bem. Mas ainda assim, eu acho que já me perdi um pouco na linha de raciocínio. Mas vocês estão entendendo, tipo, onde eu tô chegando? Enfim, o ponto não precisa de tanta pressa. Aprecie mais o processo. Olhe mais para as coisas bonitas, as bonitezas, as delicadezas do dia a dia. E, cara, é isso, sabe? Assim, quando você for adulto, você vai querer voltar a ser criança. Quando você for, né, tipo, jovem, quando você for idoso, você vai querer voltar a ser jovem. Então, assim, a gente tentar ter essa consciência de que a gente sempre, se a gente sempre estiver olhando para a próxima fase, a gente não está nunca aproveitando a fase que a gente está. E é essa fase que a gente está agora, é a fase que a gente vai sentir falta lá na frente. Então, acho que a gente tem que ter muito essa consciência, sabe? De ter menos pressa, de olhar o nosso processo de florescimento como uma coisa muito individual e como algo muito bonito, só nosso, e ter essa consciência também de que isso não vem natural, né? Vão ter dias que a gente vai ter que trabalhar isso na gente, né? Vão ter dias que a gente vai ter que entender que é sobre a subida, né? E não sobre só o topo. Vão ter dias que vão ser altos, vão ter dias que vão ser baixos, isso faz parte, mas acho que a gente conseguir realmente apreciar as coisas e ter esse olhar mais cuidadoso e treinado pra gente, cara, faz uma diferença tão absurda. Acho que tipo, é realmente transformador, assim. Mas é algo que a gente tem que ficar trabalhando, a gente tem que ficar sempre se dizendo essas coisas. Espero que vocês tenham gostado.
Eu sinto que a gente tá muitas vezes aqui conversando, eu tô conversando, tipo, sei lá, é quase uma sessão de terapia isso aqui. E eu espero que ajude, porque muitas vezes e não é nem por, ai, porque você não anota. Às vezes eu até anoto, mas, tipo, tem episódios em que eles fluem com mais facilidade e tem episódios que enfim, eu acho que eu me embaralho um pouco mais, né? Mas eu espero que a mensagem tenha ficado clara. Tem muito conteúdo no The Club sobre isso. Eu tô com um pouco de hiperfoco nessa questão de ver as belezas da vida e tal. Porque eu acho que, de novo, como eu falei, tudo isso acaba permeando o nosso universo de alguma forma. Eles são assuntos que se complementam. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E, cara, vamos botar o Vienna Waits for You aí no final desse podcast, porque vai te dar aquela motivada e acho que vai conectar tudo isso que a gente tá conversando, tá bom? Um beijão e até a próxima.